Fala pessoal, Liana aqui. Há 2 semanas, a segunda temporada de Os Anéis do Poder da Amazon chegou ao fim. Graças a Deus! E apesar de eu mesma ter considerado essa temporada um pouco melhor que a primeira em determinados aspectos, certas coisas nessa série, do ponto de vista de alguém que conhece a obra original e a respeita, são imperdoáveis, mesmo se eu resolvesse ignorar as distorções da história original. Por isso, eu relacionei 7 aberrações criadas exclusivamente pelos roteiristas da série. E 7 é apenas para o vídeo não ficar longo, pois se eu fosse elencar todas as aberrações e cada uma das deturpações, o vídeo seria muito maior. Bem, a você que não conseguiu passar do segundo episódio dos Anéis do Sofrer, quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar seu comentário e se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e confira outros vídeos que eu tenho no canal voltados para a obra original. Na série Os Anéis do Poder, uma das maiores aberrações está na maneira como personagens historicamente poderosos e imponentes foram nerfados, ou seja, diminuídos em suas capacidades, muitas vezes reduzidos a meros guerreiros. Galadriel, é claro, é o exemplo mais evidente disso. O poder de uma, o poder de duas, o poder de muitas. A senhora élfica apresentada na série Os Anéis do Poder se afasta de forma significativa da personagem complexa e poderosa descrita nas obras de Tolkien. Nos livros, Galadriel é uma das figuras mais antigas e sábias da Terra-média, uma elfa com um profundo conhecimento e uma aura de majestade que a torna quase intocável. Desde os tempos remotos de Valinor, ela demonstrou sua força de caráter, não tomando parte nas lutas loucas de Fëanor e mais tarde resistindo ao poder do Um Anel. Sua postura nos textos originais é de uma conselheira serena, com um domínio absoluto sobre suas emoções, o que a transforma em um símbolo de resistência ao mal, sempre guiada por uma bússola moral e bondade inabaláveis. Já na série, vemos uma Galadriel retratada como uma guerreira furiosa e impetuosa, movida por vingança e um desejo descontrolado de destruir Sauron a qualquer custo. Ao invés de sua sabedoria e paciência, somos apresentados a uma personagem cuja juventude emocional contrasta fortemente com os milênios de experiência que ela supostamente já deveria carregar. Em vez de agir como uma estrategista ponderada, ela toma decisões precipitadas e muitas vezes age de forma imprudente, arriscando a vida daqueles ao seu redor. O ótimo exemplo disso é o fato dela ter escondido de todos, no final da primeira temporada, que o Halbrand, na verdade, era Sauron. A mudança de foco da série para uma versão mais humanizada e emocionalmente volátil de Galadriel remove grande parte de sua profundidade. Nos livros, a jornada de Galadriel é marcada por sua busca por redenção e a recusa do poder absoluto. O ápice de sua história está em sua resistência ao Anel de Sauron, quando ela, mesmo sendo tentada pela ideia de se tornar uma rainha poderosa, opta por permanecer fiel à luz. A liderança também é um ponto central nas obras de Tolkien. Galadriel, ao lado de Celeborn, governa Lothlórien com sabedoria e empatia, sendo uma líder justa e respeitada. Já na série, ela é retratada como uma figura solitária, desconectada de sua posição de poder e sem a mesma conexão com sua terra e seu povo. Essa versão mais individualista distorce a essência de Galadriel, que sempre foi retratada como uma elfa que entende a importância da comunidade e da cooperação na luta contra o mal. Outro ponto crucial é a ausência de sua maturidade espiritual. Nos livros, Galadriel é uma figura que alcançou uma paz interior após eras de conflito, e seu poder está tanto em sua sabedoria quanto em sua habilidade de discernir as intenções dos outros. Na série, no entanto, vemos uma Galadriel que parece constantemente em guerra consigo mesma, carregando um fardo emocional que a torna imprevisível. O equilíbrio que ela alcança nos livros, o domínio sobre seus próprios desejos e a paciência que ela demonstra diante do caos são substituídos por impulsividade e frustração. A Galadriel de Os Anéis do Poder reflete uma possível tentativa de torná-la mais acessível a um público moderno, mas ao fazer isso, a série sacrifica elementos essenciais de sua personalidade.
E de maneira alguma eu vejo tais substituições em sua representação como algo positivo para o público moderno. Muito pelo contrário, o que precisamos ver nas telas nos dias atuais são virtudes as quais mais temos necessitado em nossa sociedade, tais como bondade, paciência, altruísmo, sabedoria e etc. Outro personagem diminuído é Celebrimbor, o grande artífice dos Anéis do Poder, que nas telas da Amazon mais parece um artesão amador, sem a grandiosidade de seu papel como um dos maiores criadores da Terra-média. Já Sauron, que deveria ser uma presença de poder absoluto e maligno, é mostrado quase como um anti-herói confuso, pelo menos na primeira temporada e durante uma boa parte da segunda, o que para mim enfraquece sua figura como o Senhor do Escuro. A redução dessas figuras não apenas distorce suas narrativas originais, mas também desvaloriza o impacto de seus atos na obra original. Outra aberração significativa é a forma como os orcs são apresentados com um viés quase humanizado. Ao invés de serem retratados como as criaturas corruptas, deformadas e malignas, temos uma espécie de família tradicional orc apresentada no 4º episódio. A série introduz cenas onde orcs demonstram companheirismo e até um grau de lealdade uns com os outros de forma emocional, algo que vai na contramão da essência dos orcs em Tolkien, que eram criaturas nascidas do ódio e da corrupção. Essa humanização deturpa a visão do autor sobre a pureza do mal em sua forma mais crua e transforma os orcs em personagens com quem o público pode, em certo nível, simpatizar, o que quebra a dicotomia entre o bem e o mal, tão essencial no mundo de Tolkien. Porém, a série se contradiz quando em outras cenas, como o cerco de Eregion, os orcs se comportam de forma brutal e assassina, tal qual é de se esperar deles. Para mim, uma coisa não conversa com a outra. Ou você é um orc preocupado em ter paz e cuidar da família, ou você é um orc sedento de sangue. Uma das cenas mais controversas da segunda temporada é quando Galadriel, um ícone de resistência contra as forças malignas, se alia momentaneamente a Adar, uma figura abertamente corrompida que se considera pai dos orcs. Mais uma trama idiota para mim. Essa aliança, por mais breve que seja, é uma aberração total, pois contraria diretamente os princípios da personagem. Galadriel, que sempre se opôs ferozmente a qualquer tipo de sombra que ameaçasse a luz na Terra-média, jamais cederia a esse tipo de aliança, tampouco pediria perdão por ter matado orcs, esses seres perversos que tanto mal faziam aos povos livres da Terra-média. Isso foi o ápice da relativização do bem e do mal para mim. Fato é que, ao trazer essa situação, a série confunde a audiência sobre o papel do bem e do mal, sugerindo que, em alguns momentos, unir-se ao inimigo pode ser uma estratégia, o que é um equívoco, pois combater o mal com o mal não pode gerar paz, nem bem. E a prova dessa contrariedade acontece em uma das cenas do último episódio, quando o Adar é brutalmente morto por seus supostos filhos, ou seja, o mal nunca partiu daqueles orcs, mesmo que teoricamente eles tivessem sido amados por seu pai. Essa mudança é um tanto sutil, mas não tão sutil assim para um conhecedor de Tolkien. Os personagens que deveriam representar a justiça e a moral elevada na série também foram sistematicamente esculachados e distorcidos. Um exemplo claro é Elendil, que deveria ser um modelo de liderança e honra, mas foi retratado como um Númenoreano qualquer, quase um peão em eventos maiores, deixando de lado sua relevância como o Senhor dos Dúnedain, que irá salvar um remanescente de sua elevada raça e que irá fundar os reinos no exílio, na Terra-média, e irá matar Sauron juntamente com Gil-galad no final da Segunda Era. Nem de longe, esse Elendil da série sugere que ele irá realizar tais feitos. Lógico que Elendil foi diminuído para que Miriel tivesse mais foco, uma personagem que irá morrer em breve. O mesmo se aplica à representação de Isildur, que na segunda temporada foi reduzido a um pegador de casadas. Gente, é sério, o homem não fez coisa alguma de relevante nessa segunda temporada. Como um personagem tão icônico passa 8 episódios completos escanteado e tem o seu arco reduzido a se apaixonar brevemente por uma mulher que não é relevante para a história principal? Difícil, né?
Outro exemplo é Gil-galad, o grande rei dos Noldor, que é mostrado como um líder político astuto, um tanto quanto insensível e arrogante. Uma figura muito distante do governante sábio e nobre que Tolkien descreveu. Uma das cenas mais incompreensíveis e sem propósito na série, que poderia facilmente ter sido resolvida de outra forma, é o beijo entre Elrond e Galadriel, que canonicamente são genro e sogra. Me leva, faz de mim o que quiser. Beijo, dá um beijo na boca do papi, ó. Quero beijo de língua, ó. Não me interessa se na série a Galadriel ainda não teve sua filha, que será a esposa de Elrond e a mãe de Arwen. Não importa se no futuro é esse o papel deles, e isso a série não pode mudar, pra que fazer o elfo dar um beijo na futura sogra? Ah, Eliana, você tá reclamando à toa, porque ele só beijou ela pra poder deixar um objeto cortante na mão dela, pra ela se livrar das amarras. E para fazer isso precisava beijar a Galadriel? Ele poderia simplesmente se despedir dela dando um beijo na testa, falando algo em seu ouvido para despistar os orcs e o Adar, mas não, tinha que ser um beijo na boca, né? Além de ser uma situação absolutamente sem fundamento na mitologia original, essa escolha de roteiro cria um desconforto desnecessário, misturando relações familiares e românticas de forma imprópria. Essa cena é um exemplo claro de como a série ignorou a coesão interna do legendário para criar momentos impactantes e polêmicos, mas que falham em respeitar a lógica da obra original. Outra escolha de narrativa estapafúrdia é a tentativa de relativizar o mal. Os orcs são humanizados e Sauron foi torturado por Morgoth. Olha, os orcs serem frutos de uma corrupção extraordinária e por isso são maus, sem terem muita escolha, é algo que eu até consigo entender. Mas isso não os transforma em seres que não devem ser combatidos, ainda que dentro do próprio legendário, mesmo para os orcs, em tempos de guerra, havia leis que os elfos deviam seguir. Leis como aqueles orcs que se rendessem não deveriam ser assassinados cruelmente pelos elfos. Mas quanto a Sauron ser mau porque inicialmente foi torturado por Morgoth, aí já é demais. Pra mim não dá. Em Tolkien, o mal é uma escolha consciente e deliberada, não uma consequência de traumas ou circunstâncias, salvo algumas exceções, ainda mais quando falamos de seres espirituais como Sauron e os Maiar. Sauron não é um vilão torturado, ele é um ser que abraçou o mal por vontade própria. Semelhantemente, os orcs são seres que foram completamente corrompidos, quase sem redenção possível. Eu digo quase porque o próprio autor, ao refletir sobre uma possível redenção dos orcs, disse que ele só não os considera irredimivelmente maus, porque isso seria ir longe demais na teologia de seu mito. Porém, ao relativizar o mal, a série não só enfraquece seus vilões, mas também desrespeita a moralidade clara e o senso de propósito que estão no centro das obras de Tolkien. Finalmente, a cereja do bolo de cocô é o romance insinuado entre Galadriel e Halbrand, que já sabemos que é Sauron. Essa foi a escolha de roteiro mais chocante da série. Haviam tantas possibilidades para se inserir um romance ali. Poderia muito bem ter sido feito um triângulo amoroso entre Galadriel, Celebrimbor e Celeborn, que poderia muito bem estar presente na série. Mas não, eles tiveram de tomar o caminho mais obscuro possível. Galadriel, que em toda a mitologia é uma figura de resistência ao mal, como eu disse muitas vezes nesse vídeo, jamais teria uma relação tão próxima com Sauron, e ela de fato não teve, ainda mais de natureza romântica. A Lyanna, mas na primeira temporada ela não sabia que o Halbrand era o Sauron. E depois que ela soube, ela fez o quê? Não revelou sua identidade aos seus irmãos elfos, ao seu rei. E na segunda temporada, no último episódio, é ainda pior, pois em sua luta com o Anatar, quando ele muda para a forma de Halbrand, ela para de atacar porque ainda está apaixonada por ele. E isso foi confirmado pela diretora, a Charlotte Brandstrom, em uma entrevista, abre aspas para a diretora. Eles também eram as pessoas mais poderosas lá. Então, o fato de os dois estarem lutando um contra o outro, eu queria que fosse muito épico.
E quando Sauron percebe que não vai vencer, é quando ele começa a mudar de forma para distraí-la. Então ele a engana de verdade. E ele se torna Halbrand por um tempo, porque ele sabia dos sentimentos que Galadriel tinha por ele, disse Charlotte Brandstrom ao The Nerdist. Eu também acho que Sauron ficou quase desapontado no final, porque eu acho que ele gostaria de ter Galadriel como sua rainha. Resumindo, um estava apaixonado pelo outro, e só não ficam juntos por terem diferenças irremediáveis. Que lindos! A série cria uma tensão romântica que não é só desnecessária, como trai completamente o caráter de ambos os personagens. Essa escolha parece ter sido feita para atender a um tipo de narrativa muito querida pelos Wokes, que é um diabo se apaixonar por uma santa, um anjo se apaixonar por um demônio. Essa escolha, no entanto, acaba se afastando perigosamente do que faz de Galadriel e Sauron figuras tão icônicas. Para encerrar, eu quero rebater alguns argumentos pífios que os defensores da série gostam de deixar nos comentários do vídeo do Cinejão. Para aqueles que reclamam que os fãs cobram fidelidade demais das adaptações, entendam de uma vez por todas que uma adaptação deve, como diz a palavra, adaptar. Se não há uma adaptação dos eventos com um mínimo de fidelidade, não se pode chamar isso de adaptação, mas é apenas algo inspirado. Por isso, muitos apelidaram a série de fanfic, porque o conteúdo apresentado diverge tanto, mas tanto dos livros, que fica impossível dizer que é uma adaptação. Uma coisa é você pegar uma frase de um personagem do livro e colocá-la na boca de um outro num filme, ou incluir um personagem numa cena a qual no livro ele não está presente. Outra coisa completamente diferente é mudar o caráter ou as qualidades de um personagem, como fazê-lo ir de uma pessoa dócil para uma arrogante, por exemplo. Outra coisa totalmente diferente é criar um romance platônico inexistente entre personagens que nunca se viram nos livros. Portanto, não, Anéis do Poder não é uma adaptação, mas sim uma história 100% original Amazon. Uma fanfic, como gostamos de falar. Entendeu, mano? As únicas coisas que se assemelham ao material de origem são os nomes dos personagens e os locais. Só. Isto posto, eu te convido a colocar nos comentários o que mais te aborreceu nessa série. Te convido a se inscrever no canal e vamos bater a marca dos 100 mil inscritos em breve. Deixe seu like se tiver gostado do vídeo também. A gente se vê na próxima, pessoal. Um grande abraço e valeu! Quack.